Segundo as Escrituras Sagradas, em Hebreus, capítulo número 11, a fé ela é o firme fundamento de algo que se espera, a convicção, a certeza de um fato, de uma existência, de uma realidade que os meus olhos ainda não estão vendo. O homem ele é dotado da fé ou da convicção da alma, das suas emoções. E ela vem de fora para dentro. Como isso ocorre? Quando nós vamos plantar, para quem é do interior, você prepara a terra, bota calcário na terra, tirar a acidez quando o solo é ácido, busca lá em cima o esterco curtido, você tirou dos animais, colocou ele para curtir, ele vai virar um adubo e você desce, coloca por cima da terra de 5 a 10 centímetros, dependendo do que você vai plantar, e você coloca ali a semente e você tem uma certa certeza que aquela semente vai germinar, vai nascer, vai crescer, você vai colher ali o fruto desejado, né? Uma hortaliça, um alface, uma couve, o fruto que você deseja. Essa fé chama-se fé emocional. Ela é do homem natural, ela está desligada de Deus. Essa fé, ela está desligada de Deus. Ela está dentro do curso automático do mundo. Então o Senhor criou o planeta Terra e colocou ali um piloto automático para governar a gravidade. Se você atira uma pedra para cima, ela vai cair para baixo, ela vai descer novamente, né? Essa é a lei da gravidade. Só que coloca uma semente no solo, a semente vai morrer e aí vai nascer ali a sua espécie, né? Vai nascer uma planta conforme a sua espécie. Você não pode largar uma semente de limão e nascer um pé de bergamota, né? Ou um pé de uva, não tem como, né? Isso são as leis naturais. E o homem, assim como todos os animais, ele nasce ali do útero da sua mãe, ele vem ao mundo dentro desse sistema automático de funcionamento de coisas. Assim como quando a cachorra, a cadela, ela está lançando para fora do seu útero ali o seu filhotinho, seus vários filhotes, a porca, a égua, a vaca, né? Aquele filhote ele vai cair no mundo, ele vai ser expelido para o mundo, ele sai da escuridão do útero, tudo escuro, não enxerga nada e de repente, pau, seus olhos se abrem e ele vê um mundo colorido à sua frente. E o seu cérebro, ele quando se depara com esse mundo, milhares e milhares, talvez milhões de informações começam a adentrar pelos seus olhos, pelo olfato, como cães, porcos, né? Muitos animais, eles nascem cegos. Cães, por exemplo, diferente dos homens, eles nascem cegos. Eles continuam sem ver por mais 15 dias aproximadamente. Ao sair do útero da cadela, ele sai da escuridão, cai no mundo e ainda assim tudo para ele permanece escuro. Ele começa a identificar o mundo, absorver informações que lá no útero ele não tinha, lá no outro mundo que ele estava, que era o útero da sua mãe, ele não tinha. Então ele começa pelo odor identificar, ele chupa pelo ar milhões talvez de informações e lança para o seu cérebro começa a processar aquilo ali. Então ele começa a sentir calor numa determinada direção, que é o peito da sua mãe, ele começa a se direcionar a esse calor, ele vai aumentando, opa, tô no caminho certo, e o odor o ajuda ali a chegar ao peito, ele mama, né? Então ele tem o contato com o alimento externo pela primeira vez, até então é pelo cordão umbilical. E o cão, ele tem fé, ele tem uma certa certeza de que ele vai achar o peito da mãe. E depois ele vai começar a caçar por conta própria. A mãe, ela pega o alimento lá na natureza e lança ali para o seu animal, ele come. Então, quando o cão come, vai ligando a analogia, vai ligando a realidade das coisas, a fé que supostamente você tem, e por isso talvez ela não funciona. Você está assimilando? Então a mãe pega, mata um animal na natureza, falando de um cão selvagem, né? E ela traz pedaços, ela arranca, puxa com os dentes, arranca, e vai caminhando e larga ali no chão, e o cãozinho vai ali, e ele vê aquele pedaço de pelo, né, com carne grudada naquele pelo, sangue, e ele come, aquilo ali sacia a fome dele. Então ele começa,
Ó, lá vem minha mãe com comida. Ó. Ele não viu a mãe ainda, mas já sente o cheiro. E a mãe, num curso natural da natureza, ela começa a diminuir o seu tempo. Se ela levava a cada 2 vezes por dia, ela começa a levar uma. Agora fica 2 dias sem levar. Então o animal começa a sair da toca, o filhote. Ele sai da toca. Ele começa a sentir o cheiro. E ele vê o animal. É comida, é aquilo ali que minha mãe traz pra mim. Ele começa a correr atrás e espanta a comida. E a mãe imediatamente dá uma mordida no pescoço dele, chacoalha ele. E a mãe deu um ensinamento para ele. Tu não pode correr a esmo atrás do animal. Não pode correr a esmo. O cão, ele tinha certeza, olha bem, o filhotinho, ele tinha certeza que ele ia pegar aquele animal. Porque ele sempre ganhou aquela comida. E agora ele se decepcionou. A sua fé falhou. Ele não conseguiu pegar o animal. Então a mãe lhe dá uma lição. Não é assim. Não é a tua força. Não é a tua capacidade que te fez ter alimento até o dia de hoje. Fui eu, a tua mãe. Não é sair assim, a tua própria vontade. Você vai ter que entrar na fila, você vai ter que aprender primeiro. Então aquela convicção na adolescência de hoje, a gente pode chamar de arrogância, né? Que quando você é bem criancinho, o pai e a mãe tá falando, o filho tá ali, pai, por quê? Por quê? Porque tudo é por quê, né? Na criancinha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o pai não aguenta mais responder o porquê. Quando a criança sai dessa fase de criança para aborrecência, digo, adolescência, então ela já não pergunta mais por quê. Aí o pai vai ensinar a filha, não é assim. Ela dá aquele olhar de arrogância assim, eu sei. Só não quer falar, tem medo de levar um bufetão do lado da orelha, né? Então não fala. Os pais que ainda educam os filhos, né? Do jeito correto, não na pedagogia e psicologia do sistema moderno que funciona tão bem, por isso o índice de suicídio assim, ó, triplicou, né? De jovens e adolescentes, né? Então, aquele olhar arrogante, eu sei o que eu tô fazendo, né? E só que não fala nada, finge que tá ouvindo, aí vai lá e quebra a cara, aí volta lá, cabeça baixa, igual o cachorrinho, né? Então isso é a fé natural, o cachorro vai atrás da sua comida e falha, e não dá certo. Agora vamos trazer isso para o homem animal, nós então, quando nós nascemos, nós fomos expelidos do útero da nossa mãe, a gente nasce com uma fé natural, procurar o peito, a mãe ajuda e tal, e a gente vai crescendo. Então, quando a gente não tem mais a ajuda dos homens, primeiro a gente clama aos homens, ao moderno, ao animal, e quando falha, lá dentro, diferente dos animais, a gente tem um instinto de que existe um Criador. A gente tem esse instinto, esse alarme, essa bússola nos apontando. Então, a gente faz a prece para primeiro Deus que nos apresenta, a Nossa Senhora, né? A Senhora deles, a Iemanjá, o Exu, qualquer Deus que apresenta a criança ali quando as coisas falharam, veio o diagnóstico lá do médico, ó, a criancinha está com leucemia, está com câncer, os pais começam, ó, filho, pede para Nossa Senhora, pede para o Exu, pede para o santo das causas impossíveis e tal, e a criança começa a pedir para aquele Deus lá. É a mesma crença, é a mesma credulidade dos cristãos externos de religião, que é os países ocidentais, que criou, que desenvolveu há 2000 anos atrás o cristianismo externo, que crê pelo instinto animal, pela alma humana, que já nasce com essa programação. Assim como os animais têm uma fé natural, o homem ele também tem uma fé natural, porque as escrituras sagradas, através do apóstolo Paulo, diz que o nosso homem é animal. Nós temos um homem animal, então nós cremos, então nós transferimos aquela crença da plantinha, da semente que a gente plantou ali, aquela crença externa, visual, de odor, de tato, de tocar, nós transferimos quando a semente não cresce, quando as coisas não funcionam, mas a gente transfere para qualquer imagem que nos apresente, qualquer Deus que nos apresente. Como que nós vivemos num país cristão, de modo geral, embora oficialmente ele é laico, isso significa que ele é livre para acreditar no Deus que ele quiser, nós somos, na prática, um país cristão. Na prática, não
no estatuto ali do governo e tal, não. Como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país cristão, como os muçulmanos, em muitos países orientais são países oficialmente muçulmanos, né, da religião islâmica. Nós nascemos no Ocidente aqui, de modo geral, num país cristão de prática, ou católico, ou protestante, ou neopentecostal. Então a gente já é empurrado quando as coisas falham, quando a gente corre atrás do animalzinho ali naquela arrogância, eu vou conseguir, e o animal foge da gente, porque nos era dado em mãos pelos nossos pais, para quem teve essa criação dos pais entregarem em mãos, que muitas crianças não têm, passam fome, estão na sinaleira pedindo comida, né? Então a gente falhou a semente, a gente vai crer naquela primeira imagem que nos apresenta. Então a gente pede e não acontece. Quantas são as orações dos cristãos? Eu vi um irmão esses dias numa reunião falando, numa reunião de irmãos, né, teoricamente mais amadurecida, e ele dizendo para os irmãos, e eu orei pelo marido da mulher, eu falei, Deus vai te curar, está escrito aqui na palavra, eles curarão enfermos, expulsarão os demônios, eu determino a cura. No outro dia a mulher não queria olhar para mim, eu cumprimentei ela, não queria nem me cumprimentar, brava comigo, perguntei o que houve. Tu disse que meu marido ia ser curado, ele morreu e faleceu ontem. E o irmão contando na reunião ali para nós, né, que ele se sentiu muito mal com aquilo ali, porque ele falou alguma coisa ali que ele creu, mas por que não funcionou? Porque foi a fé natural, a fé que a gente já nasce desde o momento que fomos expelidos do útero da nossa mãe, a gente nasce com o instinto de que as coisas vão acontecer. A gente nasce com esse instinto, assim como um animal, ele nasce com o instinto que ele vai correr atrás o leão vai correr atrás do veado lá e vai conseguir pegar o veado. E ele não consegue, no outro dia ele vai de novo. Porque os seus instintos biológicos dizem que uma hora vai dar certo. A fome lhe projeta no cérebro a ideia de que vai acontecer. Não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com a existência de um Criador que pode fazer a doença desaparecer. Que pode trazer a existência, o que não existe agora. Pode fazer brotar do nada aqui um pão aqui na minha frente, aqui, como na multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha 5 pães e 5 peixes, ou 5 pães e 7 peixes, não lembro agora, dentro do cesto aqui, ó. E o Senhor Jesus ia tirando e que lá ia se multiplicando, alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Que lá ia se multiplicando. E isso é uma fé sobrenatural, é um milagre que não existe dentro da programação automática do planeta Terra. Quando Deus criou a Terra, ele deixou uma programação automática, natural, biológica, para as coisas irem acontecendo. O milagre é a intervenção. Quando Deus promete para Abraão que ele teria um filho, e ele já velho, com 99 anos, e Sara 89, se não me falha a memória, e a Sara engravida, isso é uma fé contrária ao curso programado automaticamente do mundo natural, onde uma mulher, até uma certa idade, ela vai ter filho e depois não tem mais, né? Então, o milagre, ele intervém no piloto automático. E quem tem essa fé verdadeira? Então, cabe-se autoexaminar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, examinai a vós mesmos e vede se já não estáis reprovado na fé. Ora, se eu orei para uma pessoa ser curada e ela não foi, e se eu me examinar com sinceridade, eu me encontro reprovado na fé. Você compreende isso, irmão? Então a fé, como diz Hebreus capítulo 12, é a certeza das coisas que se espera, a convicção de um fato que não se vê, ou seja, não está dentro da programação natural. No se ver não é necessariamente ver com a vista, porque eu planto uma semente, eu não vejo o pé ali. Mas dentro do curso natural, olhando para outras árvores ali que nasceram da mesma semente, eu vejo que aquela semente vai gerar uma árvore daquela mesma espécie. A fé é a certeza de coisas que não se podem ver. É eu passar diante de um pé de limão, tá morrendo de fome, e dizer, Deus, eu tô com fome. E Deus começar a fazer nascer mamão ali daquele pé de limão. Isso é fé. Isso é fé. Agora, por que essa fé de Deus no homem, ela não acontece na maioria dos irmãos? Por quê?
O que ocorre? Como aconteceu com os apóstolos e alguns irmãos, o que ocorre? Bom, vamos então aqui separar a fé natural que até o ateu tem, e ele, quando não consegue resolver os seus problemas, ele transfere para a primeira imagem que ele apresenta, pode deixar de ser ateu, assim por se dizer. Isso não significa, quando o Senhor Jesus ele multiplica os pães e peixes, em Lucas capítulo 5, e ele desce do monte, depois de passar um tempo em oração com o Pai, e a multidão vai atrás dele, o Senhor Jesus disse: vocês não vêm a mim por causa de mim. Vocês não creram no Deus verdadeiro que sou eu. Vocês vieram a mim por causa do milagre da multiplicação dos pães e peixes, porque eu enchi a barriga de vocês. Então qualquer Nossa Senhora, qualquer manjá, Exu tranca-rua, não sei o quê, que curar o câncer da pessoa, a pessoa vai atrás dele. Você entende a diferença da fé verdadeira que Deus nos dá para a fé natural, muitas das vezes confundida? E por que isso ocorre? A fé natural, ela é externa, ela vem de fora para dentro. E desde que Adão pecou, em Gênesis capítulo de número 3, quando Adão ouve Satanás externamente oferecer, ele vai para Eva e diz: olha para esse fruto aqui, como ele é bonito. Aí Eva questiona: mas Deus diz, todas as plantas comerá, menos dessa. Então Satanás, ele argumenta: não é bem assim, tu entendeu errado. Se tu comer, diz isso vai te acontecer, tu não entendeu bem. E Satanás usa a concupiscência dos olhos, os desejos que os instintos naturais, olho, ouvido, tato, ele desperta no homem, na alma humana. Então essa fé é a fé da alma, é a fé das emoções, e ele troca a fé de Eva num único e verdadeiro Deus, ele troca a oferta, e Eva ela abraça a fé natural, a fé das emoções. E ali, quando ela come daquele fruto, e Adão come daquele fruto, o espírito ele é aprisionado pelo pecado. Então agora o espírito não tem mais contato com Deus. Então toda a fé que o homem desenvolve, daí para diante, daí quando? Daí quando o espírito está aprisionado ao pecado, ou seja, está separado de Deus, não tem mais contato com Deus, toda a fé não pode vir de Deus. Ora, se o espírito humano ele está aprisionado ao pecado, logo a fé que ele recebe não pode ser de Deus, porque ele não tem mais contato com Deus, o espírito está morto. E morto não é necessariamente deixar de existir, é estar separado de Deus aqui nesse mundo, para depois da morte, que a gente não deixa de existir depois da morte, continuar a separação espiritual de Deus no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, eles se separaram de Deus. E toda a fé que eles desenvolveram a partir de então é a fé que o diabo ofereceu pelos sentidos. É a fé da alma, é a fé do homem emocional e não do homem espiritual. E todos os filhos que nasceram do útero de Eva, da filha de Eva, da neta de Eva, da bisneta de Eva e assim sucessivamente com Adão, até chegar em você e em mim, desenvolve a fé emocional, a fé da alma, das emoções. E Deus, então, ele começa a ter uma relação com o homem externa agora, para progressivamente, 4.000 anos depois, ele injetar novamente vida ao homem, e o homem poder, então, receber novamente a fé espiritual, aonde Deus se conecta com o espírito do homem e sopra vida no homem. Agora, voltamos progressivamente, então, retrocedemos ao tempo, para não estendermos muito aqui, para que o teu intelecto, como diz Romanos 14, rendemos a um Deus um culto racional, não emocional. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Eu entendo assim. Não, mas eu entendo assim. Não, mas eu interpretei desse jeito. Lá do útero de Eva. É de lá que você está vindo. E essa fé é de lá, de Satanás. Enganando Eva pelas emoções, pelas concupiscências dos olhos. Então a razão é deixar de lá e o homem tem uma fé tola, uma fé instintiva e animal. Porque o seu espírito agora está separado de Deus.
nós encontramos em Juízes, capítulo de número 6, vou dar um pause para abrir aqui. Juízes, capítulo de número 6, nós encontramos Israel, um povo que Deus escolheu dentre a humanidade, dentre a raça humana. Deus separou Israel, começando lá em Abraão, e de Abraão vai vir uma nação, até então é um homem que vai ter filhos, e esses filhos vão se tornar uma nação, a nação de Israel, e Deus vai ter uma relação externa com Israel, de fora para dentro. Lá, Abraão, uma voz de fora, audição, e depois a sarça ardente vai aparecer para Moisés externamente. A sarça vai começar a queimar, e o fogo é a presença de Deus ali, porque a sarça não se consome, e fala com Deus. Então Deus vai desenvolver ali e vai lançar uma nota promissória, vamos dizer assim, para resgate futuro. Progressivamente Deus está apresentando a graça, a salvação para a humanidade lá no seu Jesus Cristo. Quando Deus mata o animal e cobre o corpo ali de Adão, Deus então está dando uma promissória para Adão. Ó, isso aqui é uma nota promissória. Lá na frente tu vai resgatar ela. Lá em Jesus Cristo, todos os pecados da humanidade serão perdoados. Todo homem que nele crê tem a vida eterna. Mas aqui então Israel começa a desobedecer a Deus novamente, porque a lei externamente apresentada, ela vai mostrar ao homem que o homem não consegue obedecer a Deus pela alma, porque a alma ela está morta, as suas emoções são animais por causa da separação que Adão criou de Deus e herdou e deixou de herança para toda a humanidade. Então a alma ela está contaminada, ela não pode render a Deus um culto verdadeiro, e Deus não pode habitar na alma do homem. Então essa relação, ela é um apontamento para uma relação interior, onde Deus vai trazer a verdadeira fé, que é espiritual. Mas vamos ver aqui então, no livro de Juízes, capítulo 6, Israel desobedece a Deus, os medianitas, que é uma outra nação, está escravizando Israel. Israel plantava, quando ia colher, os medianitas vinham lá e roubavam tudo. E Deus aparece para um homem. Vamos ver Juízes capítulo 6, verso 10. Eu sou o vosso Deus, não temais os deuses amorreu, em cuja terra habiteis. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que fica em Ofra, que pertencia a Joás, Abisrita, e o seu filho Gideão. Debulhava ali o trigo no lagar, para escondê-lo dos medianitas. E o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão disse: Ó Senhor meu, se o Senhor está conosco, como nos sobrevém todo esse mal aqui? Ó, então Gideão ele não está conseguindo racionalmente condizer. Peraí, o nosso Deus todo-poderoso lá de Abraão, Isaac e Jacó, agora um anjo vem e diz que o Senhor está com nós, e todas essas pragas acontecendo na nossa vida aqui, tem algo não tá batendo. Então vai haver uma conversa entre o anjo do Senhor, que é uma figura, um apontamento para o Cristo vivo, né, com Gideão. E o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem poderoso. E Gideão disse: Ó Senhor Deus, como és tu comigo se nos sobrevém tudo isso? E onde estão todos os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder e nessa tua força, e tu salvarás Israel das mãos dos medianitas. E ele disse: Ó Senhor, como que eu salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um homem só. E então disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que és comigo. Veja, Gideão precisava ver para crer, porque era o relacionamento de Deus progressivamente. Deus externamente vinha se aproximando do homem através de uma relação exterior. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, Adão espiritualmente morreu. O que significa? Que houve uma divisão. Deus
abruptamente se separou do homem, porque Deus não habita onde está o pecado. E a alma do homem foi sentenciada à morte eterna. Não é desaparecer, é deixar de estar eternamente na presença de Deus. Então Deus começou progressivamente a apresentar a sua graça. Apareceu a Abraão, escolheu de Abraão fazer uma nação, que era a nação de Israel, e mostrar a Israel o seu poder. E agora Gideão, ele ouve as histórias de como Deus mostrou todo esse poder para Israel. Aparece um anjo de Gideão e diz que é com Gideão, que Deus é com ele, e Gideão faz a comparação. Não, mas Deus tirou lá do Egito, fez isso, isso e isso, abriu o Mar Vermelho, agora não faz sentido esse Deus com a nossa situação atual. Então Gideão fala assim, se o Senhor é comigo, dá-me um sinal externo. As emoções do homem eram capturadas pelos seus sentidos. Deus capturava as emoções do homem pelos seus sentidos. Deus aparecia na sarça ardente, o maná caía do céu, a vara de Moisés se transformando numa serpente, coisas que o curso natural, o piloto automático não poderia exercer. Gideão estava plantando aqui, colhendo o trigo e escondendo para os medianitas não roubarem. Quando Gideão plantava, lá no nascimento do útero da sua mãe, ele já nasceu com esse piloto automático no seu cérebro, do sistema automático desse mundo programado por Deus. Se plantar, eu vou colher. Quando chover, vai regar a terra. Se diminuir a chuva, eu posso regar manualmente, pegando água do rio. Então, tudo isso era uma fé natural. Agora, se Deus era com Gideão, Deus tinha que capturar a alma dele, as emoções dele, com uma coisa que as leis naturais não podiam criar. Porque Deus se manifestava de fora para dentro. E hoje, a fé que Deus manifesta é de dentro para fora. E nós vamos chegar lá para você provar a si mesmo. E vede, assim como Gideão teve uma prova, você se autoexaminar e ver se Deus é contigo e se ele te dá a fé sobrenatural. Ou se a vossa fé, a sua fé não passa de um plantar e de um colher em Deus. E essa fé é perigosa. Por quê? Porque o curso natural das coisas pode ser alterado. E você plantar e a semente não nascer. Não vir chuva, uma praga consumir a semente. E assim sucessivamente você se decepcionar com essa fé. E a fé em Deus, ela é a certeza. Então ela tem que dar certo. Não tem como dar errado. Se deu errado, não era em Deus. Era no curso natural, nos deuses apresentados naturalmente ao homem, nascido num país cristianizado. Mas se fosse nas tribos indígenas, e orar ao Deus Sol. Lá na África, aos deuses A, B ou C. No Brasil ou outros países ocidentais, normalmente quando a criança nasce, ela já nasce ouvindo falar, ela já desde criança vai ouvindo falar de Jesus Cristo. Não do Deus Exu, do Deus Sol, do Deus Muá, da deusa Diana, etc. Então tudo depende do lugar geográfico onde a pessoa nasce, ali lhe é apresentado o Deus daquela cultura. E na nossa cultura, o Deus que nos é apresentado é Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus que nos é apresentado não é o verdadeiro. Por isso que muitas das vezes ele não funciona. Ele é um Jesus de uma religião exterior. É um Jesus morto que ainda está na cruz. Não é o Senhor Jesus ressuscitado pelo Deus Pai, que o tirou do túmulo, injetou novamente o Espírito em sua carne e ele reviveu. E o seu túmulo está vazio. Lá no túmulo de Maomé, onde Maomé foi enterrado, o profeta Maomé, tem 4 soldados muçulmanos lá. Eu tenho um conhecido, um amigo, né, o Jobrail, que é muçulmano, e a cada 3, 4 anos ele visita lá o túmulo de Maomé. Existem 4 soldados islâmicos lá, fortemente armados, guardando os ossos de Maomé. Agora, se você vai lá na tumba ou no túmulo do Senhor Jesus, está vazio. Porque ele ressuscitou dos mortos. Voltamos aqui então ao texto. 17. E disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que és comigo. Não partas daqui, rogo-te
até que eu venha a ti e te traga o meu presente, eu colocarei diante de ti. E ele disse, aguardarei até que tu retornes. Gideão entrou, preparou um cabrito e bolo ázimos e uma afa de farinha, e pôs a carne em um cesto. E ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus disse, toma a carne, os bolos, e coloca sobre esta rocha, e derrama o caldo, e assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne, o bolo, e subiu fogo da rocha, e consumiu com a carne o bolo. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. Então Gideão, ele foi oferecer uma oferta de animal. Lembra que lá em Gênesis, Caim e Abel ofereceram uma oferta. Abel ofereceu o sacrifício de um animal. Por quê? Porque era uma tipologia, era uma nota promissória, vamos dizer assim, que lhe dava uma garantia futura, aonde ele poderia apresentar essa nota promissória, que era a retirada do sangue de Cristo para o perdão de seus pecados. Já Caim ofereceu sacrifício do seu trabalho, do seu suor, pegou ali frutos da terra que ele havia plantado, e como Deus amaldiçoou a terra e falou para Adão, por causa do teu pecado, do suor do teu rosto comerá, e a terra espinhos e abrolhos produzirá. Então, os frutos cresciam automaticamente. Por causa do pecado de Adão, agora o homem teve que plantar, teve que tirar os espinhos, teve que sofrer com o suor do seu rosto, tirar da terra o seu sustento. E do suor do seu rosto, Caim ofereceu o fruto do seu trabalho, das suas obras. E Deus não nos salva pelas nossas obras, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Então, ele tinha que apresentar ali a nota promissória que Deus deu a Adão, sacrificando o animal e cobrindo com a pele desse animal a nudez de Adão. Mas ele ofereceu errado. Então Deus, ele se agradou de oferta de Abel e não de Caim. E aqui Gideão, ele, conhecendo a história, porque ele era um judeu, ele trouxe aqui o sacrifício de um cabrito aqui, sacrificado, e o fogo consumiu, aceitou aquela oferta ali. Continua o texto. E Gideão entrou, preparou o cabrito, e o anjo de Deus disse, toma a carne, e no verso 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara. 22. E quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, porque tu não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de Jeová Shalom, que é Deus da paz. Até este dia está em Ofra dos Ebiarritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse, toma um novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo do altar de Beal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto dele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Vê que o pai de Gideão tinha um altar a outro Deus, buscando ali ajuda, buscando ali socorro em outro Deus. E ele era um judeu, ele conhecia o único e verdadeiro Deus que se apresentou exteriormente, de fora para dentro. E nunca funcionou. Sempre o homem, ele pecou contra Deus nessa forma de Deus se apresentar pela alma do homem, capturando as emoções do homem, que é muito estável, que é muito volátil. Continua aqui, no verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido. Então Gideão demoliu o altar do pai dele e o alvoredo que havia junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido. E disseram uns aos outros, quem fez estas coisas? E quando investigaram, perguntaram, disseram, Gideão.
o filho de Joás, fez isto. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o alvoredo que estava junto dele. Então, sempre que nós voltarmos a fé a Deus, o mundo e o Deus estabelecido nesse mundo, inclusive Jesus Cristo falso, se voltará contra nós, quando nós recebermos a fé de Deus, que é a verdadeira fé. Então, continua aqui o texto. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: vós rogais por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demolir o seu altar. Por isso, naquele dia, ele chamou de Jerubaal, dizendo: que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs debaixo seu altar. Agora, Gideão, mediante a essa situação, ele vai pedir um sinal externo a Deus. No verso de número 36, e disse Gideão a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um novelo de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o novelo de lã, e a terra toda ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. Veja que só a palavra de Deus não foi suficiente. Lembrando que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não foi suficiente para Gideão somente a palavra, ele precisava de um sinal para acalentar as suas emoções, a sua alma. Então ele pegou um novelo de lã e colocou em cima da terra. E ele pediu: Deus, o Senhor quer isso mesmo? Só o novelo. Veja qual é o curso da natureza, da programação natural do mundo. O orvalho cai, e o orvalho caindo na terra vai molhar toda a terra. E o que tiver em cima dela, se o carro ficar no tempo, você vai passar o dedo no carro, vai ter aquela umidade do orvalho. O chinelo, se você for calçar, vai umedecer teus pés. Agora imagina tudo estiver molhado menos o teu chinelo. Isso iria contra o curso natural esperado pelo homem. Aquilo que está automaticamente programado no piloto automático de Deus, nas leis naturais do mundo. Então Gideão pediu algo contra as leis naturais, que só Deus poderia fazer. Então Deus ele atendeu a oração de Gideão, sabendo que um homem natural ele precisa de sinais, já que Deus não mora mais no homem por causa do pecado. Então Deus precisava mostrar coisas externas. Então Deus fez só o orvalho, só a lã molhar, mas Gideão ainda não acreditou. Então Gideão pede: tá, tudo bem, agora vamos fazer o contrário, molhe toda a terra menos a lã. E Deus foi lá pacientemente e molhou toda a terra com orvalho menos a lã. Então a relação do homem com Deus, Deus ele se expressava até Jesus Cristo externamente, por sinais contrários às leis naturais do homem animal. Só que sempre acabava que o homem falhando. Por quê? Porque logo as emoções passavam, porque a alma do homem sempre busca adrenalina, né? O homem ele vai lá no cinema, olhar aqueles filmes de ação, e aí ele sai com aquela adrenalina do cinema, no outro dia sua alma já está assim, só esperando o próximo domingo, o próximo cinema, né? Sua alma já está abatida, porque as emoções elas são como fogo de palha, elas servem como um tempero, mas ela não é o alimento. Você pegar um pedaço de carne e cozinhar sem tempero, é meio... Você mata a fome, você tem a proteína da carne, você tem a vitamina B12, você tem todos os nutrientes ali. Mas o prazer do tempero você não tem. Então, as emoções da alma é só o prazer do tempero. Mas o homem passou a se guiar por esse prazer e não pela fé espiritual, porque essa foi separada de Deus. O espírito foi separado de Deus. Então, o que era só para ser um prazer puro e santo na alma do homem no jardim do Éden, tornou-se a causa da sua morte. Quando o homem comeu do fruto proibido. Quando ele se desligou do espírito
Ele se separou da obediência espiritual, do mandamento de Deus, tudo comerás, menos do fruto, e comeu da árvore, então o espírito foi separado de Deus e a morte entrou. O que é a morte? Separação de Deus. E o homem passou a se ligar, a se orientar somente pela alma, pelo tempero. É como que se você pegasse a carne, nessa mão está a carne e nessa está o tempero. Em vez de você botar o tempero na carne, você tira a carne e come só o tempero. Pega e come só o sal, o coentro, o alho ali, come tudo para ver. Não vai ser agradável. Os nutrientes estão na carne, a vida está na carne. Não está no tempero. Tempero é só um prazer imediato. Então Deus criou a alma para ter um prazer imediato, submissa ao espírito, que é a fé espiritual. Quando o homem pecou, toda a fé que o homem recebe, desse momento em diante, ela é no tempero, não é na carne. Então ela é falsa, porque ela não vem de Deus. Ela vem do externo que regula as emoções. O tempero para o espírito. Que coisa terrível, irmão. Que coisa terrível. Vamos ver o que as escrituras sagradas nos dizem. Efésios capítulo 1. Vamos então no espírito para os irmãos, porque esses vídeos aqui nesse canal são dedicados a alguns irmãos do nosso meio. Então a gente vai encaminhá-lo ali no WhatsApp, né? E se o senhor quiser que chegue a outros irmãos, então. Mas vamos então buscar, nós que estamos vivos, fomos enxertados na oliveira verdadeira, religados a Deus no Espírito, entender que muitas das vezes a fé que nós temos é da vontade da alma, do tempero, das emoções. Não vem do Espírito, então ela é falsa. Ela não vem de Deus, vem de Satanás oferecendo fruto proibido, oferecendo algo, passando-se por anjo de luz, distorcendo a palavra, fazendo-nos pensar que aquilo é da vontade de Deus. Então a gente passa a desejar aquilo ali, aquilo passa a ser o tempero, e a gente começa a valorizar mais aquele tempero do que o próprio alimento, e a gente busca o consumo daquele tempero, a consumação daquele desejo. Um homem que se apaixona por uma mulher, e aquilo passa a ser o desejo da sua vida, e Satanás começa a colocar que aquilo é a vontade de Deus para ele. O homem que quer ficar rico a todo custo, e Satanás começa a usar versículos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então aquilo começa a se tornar fé dele, mas é uma fé emocional, não vem de Deus. E ele até consegue, Satanás até dá o fruto, dá até a maçã para ele comer. Ele prova aquilo ali, lhe enche de excitação, ele até ganha muito dinheiro, mas perde muitas das vezes a alma. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? As emoções, elas estão escravas agora de Satanás. Não são temperos no equilíbrio de Deus. E do que adiantou aquilo ali? Então o que diz Efésios capítulo de número 1? Efésios 2, desculpa, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados, nos quais no passado andastes, conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, todo o conhecimento que o nosso raciocínio adquiria antes de nós sermos salvos pelo Senhor Deus, ele advinha de Satanás. Satanás usa os elementos do mundo para nos dar um foco emocional em nome de Deus. Ele nos apresenta aquilo como se fosse de Deus. Como nós somos escravos do pecado, herdeiros lá de Adão, nós não recebemos a vida eterna, então nós seguimos aquele curso ali. A mulher que desejamos, o pecado sexual, a idolatria, o amor ao dinheiro, que é a avareza, que é a idolatria, a raiva das pessoas, a mágoa, tudo tem justificativa agora. Tudo tem justificativa. Porque a nossa carne emocional, as nossas emoções,
escravas do pecado. Lá em Adão, quando nós saímos do útero da nossa mãe, nós já nascemos com a nossa alma contaminada, por isso que Deus não habita na alma. Deus não habita na alma, nem da alma de um salvo Deus habita. Nossa alma está contaminada e não tem cura para a nossa alma. Tanto corpo e alma serão refeitos na volta do Senhor Jesus. Serão refeitos. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus, mesmo de um salvo. Essa carne, ou depois que você foi salvo, você não teve mais desejo de fazer nada errado. Então você você é um extraterrestre, porque se você é um filho de Deus, a sua carne continua lhe convidando para fazer coisa errada, como convidou Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos e não foram convidados a errar, foram convidados pelos seus olhos, concupiscência dos olhos. E não erraram? Erraram. Poderiam não errar? Poderiam, tinham o livre-arbítrio. Nós não. Quando nós nascemos de Adão e Eva, antes de aceitarmos Jesus Cristo, nós não temos livre-arbítrio. Quando o homem escravo do pecado, que nasceu já com o pecado agarrado à sua alma, e lhe orientando, lhe guiando, dirigindo a sua vida, ele arrogantemente diz, eu paro de fumar a hora que eu quero. Até para, mas começa a beber, vira alcoólatra. Ou larga lá no AA, Alcoólicos Anônimos, o alcoolismo, e começa a fumar. Nunca fumou na vida. Então o homem, ele é escravo do pecado. Ele nasce, Efésios capítulo 2, e vos ficou estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. O morto não guia a sua vida. Então lá no catolicismo, até mesmo nas religiões evangélicas, apresentam Jesus que supostamente tira os seus desejos pecaminosos. Esse Jesus não existe. Ele nos injeta a vida. Aonde? No espírito. E liberta o nosso espírito. Agora, a nossa alma continua desejosa das coisas erradas. E para nós não nos entregarmos ao pecado, nós temos que andar em espírito, não em alma, em emoções. O nosso culto emocional, ficar chorando nas igrejas pentecostais lá, e aquelas músicas, e a pessoa, em vez dela ir no cinema domingo, encher sua alma de emoções, ela vai ouvir música gospel, palavras motivacionais, e sai de lá, Deus falou comigo, meu pai falou comigo, deixa eu olhar o filme pornô aqui, meu pecado de estimação, deixa eu mentir aqui, deixa eu lutar por dinheiro, que é o que eu mais quero, é ganhar dinheiro. Continua escravo do pecado. Mesma coisa, não mudou nada, só trocou o cinema por outras emoções, agora religiosas. O que diz aqui, ó? E nos vivificou estando nós mortos em nossos pecados, nos quais no passado andávamos, conforme o curso desse mundo. Então, o crente que aceitou Jesus como Salvador, que reconheceu-se assim como no ladrão da cruz, eu mereço estar aqui crucificado. Ele não. Lembra-te de mim no teu paraíso. Ele agora não quer o carro novo. Ele quer o perdão dos seus pecados. Então, se você foi a Jesus pelo carro novo, para conseguir aquela namorada, aquela esposa bonita, isso, aquilo outro, você não foi salvo dos seus pecados. Você continua morto, separado de Deus. Agora, se você se vê crucificado, igual o ladrão da cruz lá, eu mereço estar aqui. Senhor, eu não mereço carro novo, eu não mereço mulher nova, marido novo, eu não mereço nada, eu mereço a morte. Lembra-te de mim no teu paraíso, Senhor. Lembra-te de mim. Então, se você foi a Deus nessa condição, você foi salvo. Agora, o fato de sermos salvos não isenta a nossa alma de desejar o fruto proibido. Então, muitas das vezes, a fé ela não funciona porque o homem coloca no seu coração, enganoso é o coração, mais corrupto todas as coisas. Eu quero aquele carro, eu quero aquela cura, eu quero aquela mulher, eu quero aquele marido, mas Deus quer aquilo para você? Qual é a oração do Senhor Jesus? De um homem espiritual, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O Espírito de Deus quer te falar se Deus quer aquilo para ti ou não. Muitas vezes ele não quer, não quero ser para ti não, filho. Ai Deus, mas eu quero. Deixa eu achar um versículo na Bíblia que diz que o Senhor está errado. Peraí. O Senhor, meu pastor, não faltará. Não, eu quero 3 carros novos. Um para passear, um para trabalhar e outro para ir para a casa da praia. Está escrito que o Senhor, meu pastor, nada me faltará.
sai daí, essa voz não vem do Senhor, não. Então o homem começa pela sua alma buscar a fé e vai nas campanhas de prosperidade. Oh Deus, eu já tenho o segundo, falta o terceiro, quando você vai me dar o terceiro? E que daqui a pouco, pum, vem um carro, bate num, já destrói o outro, e não tinha seguro. E quando vê, perde o primeiro, não foi Deus que deu. E faltava só um. Oh, meus irmãos, o que diz aqui o texto? Ó, e vos ficou estando vós mortos em vossos pecados. Agora Deus pode falar conosco, dizer qual é a sua vontade para nós. Aonde? No Espírito. Vamos ver o que diz as Escrituras em Romanos capítulo número 7. Efésios, você volta um pouquinho para trás e você já chega em Romanos capítulo número 7. Deixa eu dar pausa aqui para achar aqui o texto. Verso 6. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, não de emoção, não de almas. Eu vou lá no culto sentir uma emoção, que Deus é comigo, eu choro naquela canção. Mas se Ana, se cantou Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Vanessa, não sei o que, esses cantores sertanejos, funk ou qualquer música que mexe com as suas emoções, cantar, você vai sentir a mesma emoção. Agora bota o irmãozinho que canta mal igual eu lá no culto para ver se você vai sentir essa emoção. Ah, seu irmão, a irmã tem um dom, o irmão tem um dom, quando ele canta eu sinto uma emoção. Mas qualquer pessoa que tem o dom natural de uma voz bonita, de cantar bem, vai emocionar. Deus não tem nada a ver com essas emoções. A emoção é um tempero, mas é a razão que determina a quantidade. Se o tempero for demais, estraga a carne, estraga o alimento. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? A lei lá, os 10 mandamentos, as 613 leis do Antigo Testamento eram pecado? De forma nenhuma. Uma afirmação aqui, não eram. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Então a lei, ela veio o quê? Não para nos livrar do pecado, mas para mostrar o pecado em nós. O pecado que nós herdamos dos nossos pais, que é uma herança interna, que nós nascemos com ela, a nossa natureza emocional, a nossa alma é falha, ela está falhada. O seu caminho original foi destruído lá no Jardim do Éden, agora ela tem um outro caminho natural, que sai da nossa mãe, Eva, filha de Eva, neta de Eva, bisneta de Eva, até chegar na tua mãe, neto, bisneto, tataraneto de Adão, até chegar no teu pai. O vírus vem vindo lá de Adão. Então a nossa alma sai contaminada do útero da nossa mãe já. E esse vírus não tem cura. O Senhor salva o nosso espírito, mas a alma continua com os desejos maldosos do pecado. A lei veio só nos mostrar que a alma é irreconciliável com Deus. A alma não se reconcilia com Deus. Então, todo culto que direciona a tua alma, ele é falso. E ele é enganoso. Ele direciona as escrituras para trabalhar a tua alma, a uma fé. Essa fé não vai funcionar, irmãos. Não vai, não vem de Deus. Está vendo agora por que a fé não funciona? Por que o irmão orou para aquela pessoa ser curada lá no hospital, ela não foi? E o irmão ficou triste, porque era uma fé da alma. Ele queria que aquela parte das escrituras, onde os apóstolos curavam os enfermos, se cumprisse na vida dele. Mas Deus não queria. E se ele tivesse um ouvido espiritual, ele ouviria Deus. Mas ele só tinha um ouvido emocional. Então o ouvido emocional dele quis usar a letra morta, porque a Bíblia sem o Espírito, ela é letra morta. A letra mostra para a nossa alma que ela é pecadora e não tem como ela mudar. E é o nosso espírito que dá vida. O nosso espírito recriado por Deus que dá vida. Então a nossa fé tem que ser espiritual e não emocional. Continua.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado estava morto, outrora eu estava vivo sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era a morte para mim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se morte, de forma alguma, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Meu pai e minha mãe, Adão e Eva, me venderam sob o pecado. Então, logo que nós lemos em Efésios 12, nós éramos escravos do pecado. E a nossa alma só seguia o pecado. E mesmo que a nossa alma usasse a Bíblia, ela iria usar a Bíblia para pecar. A nossa alma vai pegar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para cobiçar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, então eu vou ter o carro que eu quiser, a mansão que eu quiser, 50 mil empregados me servindo. A alma sempre vai pegar a palavra e vai distorcê-la para que eu possa pecar, abre aspas aqui, sem culpa. Por isso que a fé não vai funcionar. Que ela não vem de Deus. Ela vem da alma. E ela converteu a palavra, que é pura e santa, em pecaminosa. Ela transformou a palavra de Deus em letra morta. Por isso que não vai funcionar. Eu só vou orar por um enfermo ser curado no hospital se a palavra pelo Espírito vir no meu coração. Ore e eu vou curá-lo. Então, ore e eu vou curá-lo. Não porque as minhas emoções gostariam de vê-lo curado. Às vezes, Deus prefere ele lá com o Senhor. E às vezes, o testemunho dele, morrendo no Senhor, vai converter a família dele. Nós não sabemos os planos de Deus. Então, a partir do momento que eu quero orar para curá-lo, eu posso estar querendo atrapalhar os planos de Deus. Você acha que Deus vai deixar? Deus é soberano, os planos de Deus vão se cumprir, independente das minhas emoções enganadoras. Porque enganoso e corrupto é o coração mais do que todas as coisas. Continua o texto poderoso do Senhor aqui. Então agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer estar presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal que não quero acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está fazendo uma relação aqui do homem natural com o homem espiritual. E lá em Efésios 2, ele vai dizer que Deus nos vivificou no espírito, para que então nós possamos subjugar pela palavra viva, que é o espírito que dá vida à palavra, subjugar o homem emocional, enganador, que vai querer comer a maçã lá. Então vamos ver o que as escrituras dizem sobre a adoração a Deus, em Lucas, capítulo de número 4. Lucas não, João, desculpa, João, capítulo de número 4. Essa minha Bíblia, ela não tem capítulos, ela não tem títulos. E isso tem um vídeo que se eu lembrar, eu vou botar aqui nos comentários, né? Os títulos podem nos enganar, né? Os títulos que estão na Bíblia. Por quê? Porque esses títulos, eles não vêm do Espírito Santo. Eles não estão no original, não estão na palavra de Deus. O copista que copiou a palavra de Deus colocou títulos, capítulos e versículos. E nem sempre esse título está de acordo com o texto. Então, muitas das vezes, nós lemos o título e subentendemos o texto de acordo com aquele título. E isso, muitas das vezes, é um engano. E nesse vídeo eu explico melhor.
sobre isso, né? João, capítulo número 4. Deixa eu achar aqui o texto. Capítulo 4, nós vamos ter uma evangelização que vai atingir o espírito do homem, salvando o homem, vivificando o homem, dando vida ao homem. E esse homem, sendo homem ou mulher, homem, eu estou falando da espécie humana, né? Ele pode dizer sim. E ele dizendo sim, ele é salvo no seu espírito. E seu espírito é religado a Deus. E agora o homem pode dizer não para o pecado. Até então ele era escravo. Ele não podia dizer não. Ele estava escravo do pecado porque ele herdou esse vírus de Adão. Agora vivificado, como diz Efésios capítulo 2, e Deus os vivificou, estando vós mortos vossos pecados, o homem pode dizer não para o pecado. Tá, mas e se o homem peca igual, mesmo depois de ter recebido a vida de Deus? Ele peca voluntariamente. E é aí que entra o porquê que a fé não funciona. Porque ele peca voluntariamente. Então ele se separa voluntariamente do Senhor, embora ele esteja em espírito ligado a Deus. Ele separa a sua carne e as suas emoções do Senhor. O espírito continua ligado. O homem que uma vez nasce de Deus, João capítulo de número 3, o Senhor Jesus disse a Nicodemos, que tentava fazer tudo certo. O Senhor Jesus disse para Nicodemos, não importa que tu faças tudo certo, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que receber o Espírito de Deus, ser vivificado por Deus. E isso acontece quando no meu sacrifício, Jesus Cristo falando, no meu sacrifício, eu paguei pelos teus pecados. Lá em Adão, meu pai matou um animal e cobriu Adão. Aquilo ali era uma promissória para Adão. De que lá no futuro eu ia tornar aquela promissória válida. Então, quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós cremos como ladrão na cruz, Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno. O Senhor não merecia estar aí, eu merecia. Mas lembra-te de mim no teu paraíso. Ali nós somos vivificados em Deus novamente. Então nós temos a vida de Deus em nós. Agora, voluntariamente nós podemos separar o corpo e a alma do Senhor, não o espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, o Senhor vai relatar os filhos de Deus carnais. Nós temos o homem natural, que é escravo do pecado, e nós temos o crente carnal. O que é o crente carnal? É aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, ele é filho de Deus, mas se comporta como se não fosse. E o que acontece com esses filhos de Deus que se comportam como se não fosse? Deus lhe tira o poder da fé externa, de dar testemunho. Então, as coisas que ele pede não acontecem. Ele determina uma coisa, como ele está agindo na emoção, aquilo não acontece e ele é envergonhado. Hebreus capítulo de número 12 diz, o pai só é pai quem gerou biologicamente ou espiritualmente. Eu sou pai biológico da minha filha, porque eu a gerei. Um DNA vai dizer que eu sou pai. Deus é nosso pai espiritual porque ele nos gerou de novo. Através de Jesus Cristo, quando ele perdoou os nossos pecados, nós somos enxertados na oliveira. E agora nós somos filhos de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que o pai disciplina o filho que ama. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardo. Ananias e Safira, Deus disciplinou com a morte física. Outros filhos, Deus vai disciplinar de outras formas, dependendo a gravidade do pecado. Deus vai disciplinar. Oh, glória! Então veja o que diz João. Aqui tem uma mulher morta em seus pecados. E ela vive com as suas emoções. E Deus vai religar ela em si através de Jesus Cristo. Pela evangelização. Então, vamos ver. João 4:1. Né? Porquanto que o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que seus discípulos. Não é... Peraí, deixa eu ver aqui onde está. Vou pular aqui para o verso 7. Então veio uma mulher samaritana para tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana, como que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Religiosamente, os judeus e os samaritanos, eles vinham do mesmo povo.
os samaritanos, eles eram judeus também, eles eram prosélitos. Só que, pelo mau testemunho que os judeus davam, eles se separaram e formaram, vamos dizer assim, entre aspas, uma outra religião, que seria os samaritanos, né? Vamos, para encurtar a história, colocar dessa forma. Então tinha os essênios, tinha os macabeus, tinha os fariseus, tudo isso vinha do povo judeu ali, seja prosélito, que era um gentil convertido ao judaísmo, ou seja, judeu por nascimento. Então tudo eram religiões, eram facções que entendiam a palavra de Deus ao seu jeito, à sua maneira. Então vamos continuar. É como o cristianismo hoje, que é uma religião exterior, e cada um diz assim, eu entendo assim, mas eu entendo assim, mas eu entendo desse jeito. Tudo isso é a alma humana, as emoções do homem, matando o espírito que há na letra, transformando a letra, a palavra de Deus, em letra morta. Por isso que não funciona. Por isso que o homem não ouve a voz de Deus. Muitos falam assim, Deus escolheu esse homem para ser o prefeito aqui da nossa cidade, aí nas eleições ele perde. Ué, Deus escolheu ele, como é que ele perdeu as eleições? Não faz sentido, né? Que Deus enfraqueceu, que escolheu ele, mas Deus não conseguiu fazer ele ganhar. Deus diminuiu a força. O Deus falso, sim. Agora, Deus verdadeiro, se tivesse escolhido, ele tinha ganhado. Você entende que as emoções do homem criando a palavra de Deus, distorcendo a palavra. Então continua aqui. Então veio uma mulher da Samaria para tirar água e disse, dá-me de beber. Então disse-lhe a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pedes a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se relacionavam mais com os samaritanos. Jesus respondeu, se tu receberas o dom de Deus e sabe quem é que te pede, dar-me-ia de beber e me pedirias e eu lhe daria água da vida. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar o poço é fundo? Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Eles criam em Jacó, que era filho de Isaac, que era neto de Abraão. Então eles criam no mesmo Deus, o samaritano, que os judeus. Só que eles tinham se dividido, como os essênios, os macabeus, os saduceus. Os saduceus não criam que os mortos ressuscitavam, os fariseus criam. Então havia várias religiões que criam no mesmo Deus de Abraão, como hoje. Há várias religiões que creem no mesmo Jesus Cristo, mas elas creem de formas diferentes, que cada um vai interpretar as escrituras conforme as suas emoções, que deveriam estar mortas. Nós deveríamos, quando nós fomos vivificados, nós deveríamos colocar a nossa alma, as nossas emoções, como morta. Considerai-vos mortos. É considerar, porque a gente não pode matar as emoções, né? Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Então ele vai refazer esse corpo aqui, que essa carne e esse sangue não herdarão a vida eterna. E todos os nossos sentimentos serão perfeitos. Mas enquanto isso, só o nosso espírito é perfeito. Foi recriado por Deus e é nele que Deus habita, no nosso espírito perfeito. Não na nossa alma. E é isso que nós vamos ver agora aqui. Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, e tu me pedirias, eu te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tem como tirar, onde está essa água viva? Tu é maior que Jacó, nosso pai, que fez o poço? Jesus respondeu, qualquer que beber desta água terá sede de novo. Da água que Jacó fez o poço natural ali, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água então, para que eu beba. Disse Jesus, vai e chama o teu marido. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, respondeu bem, não tens marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós os samaritanos, adoram o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem tal o adora. Veja, não é aqui no monte e nem lá nos judeus. Os judeus têm a adoração verdadeira, porque eles receberam as leis. Então todas essas divisões aí, saduceus, samaritanos, etc., estão errados. Mas até os judeus que têm as leis, que receberam as leis, também não estão adorando certo. Então haverá o tempo que não será nem lá nos judeus e nem aqui, mas em espírito e verdade. Veja que não é em espírito, alma e verdade. As emoções ficaram de fora na verdadeira adoração. Em espírito e verdade. O apóstolo Paulo em Romanos fala, rendemos a Deus um culto racional. As emoções, o tempero, não pode ser o alimento. A carne é o alimento, não é os temperos. Então, as nossas decisões devem ser racionais, não emocional. As pessoas que são muito voltadas, seus impulsos, as suas emoções desejam muito relação sexual com um parceiro do mesmo sexo, então criaram hoje a igreja da Lana Holder, que é a igreja Deus ama, não importa como é que tu foi criado, se tu tem desejo pela pessoa do mesmo sexo, Deus te ama dessa forma. Ele disse, e começa a usar versículos que defendam essa, abre aspas aqui, teologia. Então cada um vai procurar, para nós héteros, isso aí pode ser algo muito extravagante, muito fora, né? Então é fácil nós dizermos que essa doutrina está errada. Agora, por exemplo, os neopentecostais que defendem a teologia da prosperidade e outras aí, cada um na sua paixão emocional vai cultuar a Deus e trazer as escrituras para cultuar a Deus com a alma. Mas haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Tudo que a tua alma absorve como verdade está errado. Meu Pai se relacionou com a humanidade através dos sentimentos para progressivamente levar a humanidade ao novo nascimento. Efésios capítulo 2, vós estavam mortos em vossos pecados e vossas ofensas, e o Pai vos vivificou, estando vós mortos. Nós desejávamos uma coisa e fazíamos outra, nós éramos escravos do pecado. Então a nossa adoração, a nossa fé, nós devemos falar em nome do Senhor aquilo que o Senhor revela no nosso espírito. Não é porque a nossa alma se apiedou de uma pessoa que está morrendo no hospital que nós devemos usar o nome do Senhor para dizer que ela vai ser curada. Quem nos deu essa autoridade? Só quem nasceu de novo pode ouvir o Espírito. Agora, mesmo que nós venhamos a ter nascido de novo, Satanás vai convidar a nossa alma a desobedecer o Pai. Então nós seremos filhos carnais. Nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, ouvimos a voz de Deus, mas voluntariamente decidimos ser desobedientes. E gradativamente vamos sendo enganados pelo diabo para criar a nossa própria verdade dentro das Escrituras. Então, para encerrar, vamos ler Mateus capítulo número 4. Deixa eu dar pausa aqui para achar o texto. Vamos lá então, irmãos, para encerrar aqui essa mensagem. Por que a fé da maioria dos nossos irmãos não funciona? Porque é uma fé emocional, dada das projeções do piloto automático desse mundo. Assim como o animal, quando sai lá da toca, que a mãe não leva mais comida, o cão vê um animal, quando ele sente o cheiro, ele percebe que aquele animal é o mesmo que a mãe traz morto, só que a mãe traz morto, ela já matou, e ali ele está vivo, com vontade própria. Então o cãozinho pensa, assim como eu sempre consegui, agora eu vou conseguir, e sai atrás dele, ele foge. Ele saiu na hora errada, no tempo errado, seguindo as vontades da alma. Ele distorceu a verdade. Ele acreditou no que a alma, pelos olhos, lhe deu de informação. No caso do cão, né, pelo olfato. E ele seguiu aquela informação e se deu mal. Porque ele é um animal. Mas nós não somos mais animais. Nós nascemos de novo. Nós não somos mais escravos dos nossos instintos.
mortos pelo pecado, as nossas emoções que seguem a audição, a visão, o tato. Então aquilo que a nossa alma deseja, a gente converte a palavra de Deus em vontade dele para realizar os desejos da nossa alma. E Deus jamais dá aval para isso. Então, Mateus capítulo número 4, verso 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja, quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito, não foi a vontade dele. Ele não era masoquista, né? Masoquistas são aquelas pessoas que têm desejo de se machucarem. Então elas pegam e ficam se afligindo, né? Tem gente que tem esse desejo. Então nós vamos distorcer a palavra de Deus conforme os nossos desejos. Quem é masoquista sofre em nome de Deus, mas Deus não mandou a pessoa sofrer aquele sofrimento ali. O sofrimento que Deus manda tem os gerais, que são para todos, que é se abster do pecado, etc. E tem os individual. Não é todos que Deus chama para morrer como mártir. Como os 12 apóstolos, por exemplo, quando eles pedem lá para o Senhor Jesus: Senhor, deixa eu sentar à tua esquerda e à direita, Lucas e Marcos. Então Jesus pergunta para eles, a mãe deles pediu: por acaso vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Aí o próprio Jesus responde: sim, vocês vão até beber. Que cálice que era? Que era morrer pela causa do Pai. O Senhor Jesus, antes de morrer, diz: Pai, ele não morreu, ele não foi morto, ele entregou a vida em nosso favor. Mas antes dele entregar a vida em nosso favor, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Teve um momento que as emoções dele pediram: passa de mim esse cálice. Todavia, ele seguiu o Espírito e não as emoções. Ele não começou a procurar textos na Bíblia para justificar uma abstinência à obediência ao Pai. Não, daqui para frente eu não obedeço mais. Não, mas eu vou obedecer. Eu devo ter interpretado errado. Deixa eu procurar outros versículos aqui. Não. Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O Espírito sabia qual era a vontade do Pai. Então os 12 apóstolos foram chamados para ser mártir. Em João 22, o Senhor Jesus diz que Pedro ia morrer martirizado para glorificá-lo. Então Pedro fica emocionalmente angustiado e vê João. Aí pergunta para o Senhor Jesus: e este? O que será deste? E o Senhor Jesus responde: o que te importa? Segue-me tu. Então, quando o Espírito nos dá a revelação do Pai, normalmente essa revelação entristece a nossa alma. As nossas emoções não querem aceitar. E aí a gente vai distorcer a palavra de Deus para satisfazer a nossa alma e procurar um texto na Bíblia que satisfaça a nossa alma. E aí a gente vai pegar um texto morto, sem o Espírito de Deus, como fizeram os discípulos em Lucas 9, versículo 50 em diante. Quando eles bateram na porta do samaritano para pedir pousada, que estava já ficando noite, os samaritanos disseram: vocês são judeus, não quero vocês aqui, vão embora. E eles tiveram que dormir na rua. Então eles citam um texto das Escrituras para o Senhor Jesus, para satisfazer seu desejo de vingança. Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu, como fez Elias? Isso está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 10, ou capítulo 10, versículo 1. Não estou bem certo agora do endereço. Mas eles citaram um texto de 1 Reis, onde Elias orou assim: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consuma vocês. Deus queria que fosse daquela forma com Elias. Mas agora, no Senhor Jesus, Deus não quer mostrar só o seu poder, ele quer mostrar o seu perdão também. Então, para satisfazer as suas emoções, Deus quer que a gente manda descer fogo e matar toda essa gente aí? A gente vai ter que dormir na rua agora por causa deles? Jesus responde, Lucas 9, verso 50 em diante, já no 56. Vocês não sabem de que espírito vocês sois. Eles tinham a letra. Eram os judeus. O que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana? Haverá um tempo que a verdadeira adoração não verá nem dos judeus e nem dos samaritanos, mas em espírito e em verdade. E Jesus diz para eles agora: vocês não sabem de que espírito sois. A adoração não era em espírito, eles pegaram só a letra morta, que era o que os judeus gostavam de fazer. Então aqui nós estamos em Mateus 4, e o texto diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi vontade dele. Minha alma quer sofrer, que eu sou meio masoquista. Não, ele foi conduzido ao Espírito.
pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pães. Veja, ele já tinha jejuado o período de jejum. Ele já tinha passado os 40 dias. Ele foi levado para jejuar 40 dias e 40 noites. Já tinha passado. Ele podia comer agora. Então ele não pecaria se ele comesse. E ele era o Filho de Deus. E ele podia transformar as pedras em pães, não era pecado. Gente, que revelação, não é? Ué, então, por que ele não transformou a pedra em pães? Porque quem pediu isso foi o diabo. Por isso. Para a sua carne. Então, veja o texto de novo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando então veio a ele o tentador e disse, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele podia transformar as pedras em pães, mas ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para na sua carne ser tentado pelo diabo. Quem está usando a palavra de Deus aqui? O diabo. Então o Senhor Jesus, ele estava sendo tentado pelo diabo a transformar a pedra em pães. Então o Senhor Jesus responde, mas ele respondendo disse, está escrito, nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É a palavra que vem da boca de Deus que eu, Filho de Deus, vou ouvir. Não a palavra que vem da tua boca, Satanás. Não é pecado o homem ter um carro novo. Mas muitas das vezes é Satanás que está oferecendo aquele carro. Usando o quê? As nossas emoções. Então o homem pega algum versículo aí, vamos continuar. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó. Vamos voltar lá atrás. E quando veio a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Veja que Satanás não usou a Bíblia aqui. Ele não usou a palavra de Deus. Então, Jesus responde como ao diabo? Respondendo, Jesus disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Então o diabo viu. O Senhor Jesus sempre vai responder usando a palavra. Então, eu tenho que tentar usando a palavra também. Agora, Satanás vai usar o próprio argumento do Senhor Jesus contra ele, que é a palavra de Deus. E é isso que a nossa alma faz. A nossa alma usa a palavra de Deus para nos levar a pecar. Lá em Eva não foi isso que Satanás fez? Distorceu a palavra de Deus? Agora ele faz a mesma coisa aqui. No verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu é filho de Deus, lance daqui lá para baixo, porque está escrito. Ele não usou porque está escrito para transformar as pedras em pães. Mas como o Senhor Jesus disse, o que o Senhor Jesus respondeu para o diabo? Mas Jesus respondendo disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem. Como o Senhor Jesus usou a escritura em pergaminho, se fosse no tempo de hoje papel e caneta, né? Ele usou a palavra escrita para validar suas ações. Agora o diabo usa a palavra escrita para validar suas ações. Mas está escrito na Bíblia. Mas não é Deus, não é o Espírito de Deus que está revelando essa escritura aí. É uma letra morta. O que os discípulos falaram em Lucas 9:50 em diante? Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu? Como está escrito. E Jesus responde, o quê? Para eles, vós não sabeis de que espírito sois. Está escrito. Mas não foi meu Pai que revelou, não foi o Espírito de Deus que revelou isso. É a alma de vocês que está usando essa escritura, essa letra morta, para defender as emoções de vocês.
Mas a nossa alma deveria estar morta para o pecado, para a vontade própria. Eis que o Pai buscará aqueles que adorem em espírito e em verdade. Verdade é a palavra de Deus, que os judeus tinham, mas eles não tinham mais o Espírito de Deus. Irmão, em espírito e em verdade, o que nós determinarmos em nome do Senhor Jesus vai acontecer. Em espírito, não nas nossas emoções. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance daqui, lá embaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e eles te sustentarão. Disse-lhe Jesus, também está escrito, tu está usando a minha carne. O ego, tu está tentando buscar o meu ego, mas eu não tenho ego. Eu sou filho de Deus, sem pecado. Tu não vai me atingir, tu não vai usar as escrituras para me enganar. Como tu enganaste Adão. Adão foi o primeiro homem e pecou. Adão era alma vivente. Eu sou espírito vivificante. Adão recebeu vida do Pai. Eu sou o autor da vida. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando a gente usa as escrituras para satisfazer a nossa alma, nós estamos tentando ao Senhor Deus. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás somente a Deus e a ele servirá. Então Satanás o deixou. Satanás sempre vai usar a nossa alma quando nós somos filhos de Deus. Isso só acontece com os filhos de Deus. Para tentar distorcer as escrituras. Mas nós temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Vós não sabeis de que espírito sois, porque eles ainda não tinham o Espírito de Deus. Nós não podemos ser crentes carnais que adoram o Pai em emoções, usando a Bíblia para satisfazer as nossas emoções. 1 Coríntios 6 diz, sai do meio deles, e eu serei para vosso Pai, e vós sereis para mim filho. Eles já eram filhos de Deus, porque eles tinham aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Mas eles andavam com os do mundo como se fossem do mundo. Então o Pai fala, sai do meio deles, eu serei para vós, no sentido prático, de relacionamento, de nós orarmos em espírito e Deus atender as nossas orações. Não orarmos em emoções, mas em espírito. Às vezes a oração daquele irmão tinha que ser, Pai, que a morte desse irmão glorifique ao Senhor, porque Deus queria levá-lo. E não se apiedar pelas lágrimas da esposa, dos filhos, e usar da sua alma para distorcer as escrituras. Então hoje, infelizmente, a maioria dos nossos irmãos lê as escrituras com a alma. E o Senhor Jesus responde, vós não sabeis de que espírito sois. Amém, irmãos? Que Deus tenha um relacionamento com cada um de nós e nós venhamos a citar as escrituras em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos nós.